trás, tal, assim a gente tem uma... Tá bom. Gostei daquela bandeira do Nepal. Isso, então. Então, vamos lá. Tomara que elas soltem e orem pela gente. Vamos lá. Tá bom. Eu vou fazer uma introduçãozinha só para a gente entrar com o tema do lixo. Depois a Mariana vai apresentar um pouquinho e aí você vai contar para a gente quem é você na fila do pão e qual que é o seu trabalho e a gente vai ir para as perguntas. Então, vamos lá. O tema da nossa live de hoje é o futuro do lixo. Então, eu peguei uma frase ontem que eu acho que é super legal para discutir, inclusive, o que é lixo, né? Que é uma das coisas que você também discute, Rodrigo. E a frase é a seguinte: o lixo, assim como a sujeira, é simplesmente material no lugar errado. Essa frase é do Peter Burke, que é um historiador inglês. Inclusive, ele tem um texto super legal que chama Uma História Social do Lixo, que ele discute que lixo em culturas diferentes são coisas diferentes, que para a gente tem coisa que é lixo, para outras culturas não é. Então, ele entra bem profundamente nesse aspecto. E eu queria dar uma pincelada assim na história do lixo para a gente ver de onde ele veio para chegar onde a gente está hoje e entender de você para onde você acha que ele está indo, né? Então, o que a gente leu, eu peguei um pouco no Recicla Sampa, é que desde a pré-história o homem já queimava o lixo, mas como a gente era nômade, a gente ia deixando o nosso lixo para trás, né? Ele começou a virar um problema, na verdade, quando a gente começou a se fixar em aldeias e virar cidades, né? Construir as cidades. Aí o problema começou a ficar com a gente. E cada cidade, cada cultura também começou a tratar do lixo de um jeito diferente. Eu li algumas curiosidades engraçadas, do tipo, tinha cidades que soltavam porcos pela cidade para resolver o que estava ali jogado, cidades que enterravam o lixo, cidades sem regra nenhuma. Então, cada casa cuidava do seu lixo do seu jeito. E aí, isso foi se organizando com o tempo. E o que eu acho que o marco da história do lixo foi o pós-Segunda Guerra Mundial, porque era aquele final da segunda Revolução Industrial, então aquele consumismo em massa começou a pular feito doido, o consumo do plástico descartável começou a bombar também, né? Ele foi muito produzido na Segunda Guerra Mundial, então começou a mudar muito o panorama, a quantidade do lixo que a gente estava fazendo, mas que também trouxe uma vantagem que, como as cidades estavam todas destruídas pela guerra, esse problema veio à tona. Então, começaram a se organizar as políticas para resolver o problema urbano do lixo, né? Então, uma das cidades super importantes para esse processo foi uma cidade, não um país, foi a Alemanha, porque a Alemanha começou a fazer as leis, né, para organizar o que era importante para a cidade em relação ao lixo, começou a organizar a reciclagem. Hoje em dia também ela é super pioneira nesses assuntos. Então, é isso, assim, um panorama bem panorama mesmo. E para voltar para o Brasil, que hoje, o que a gente viu também é que a reciclagem, ela rola mais na área sul e sudeste do país, né? Mas mesmo assim ela é super baixa. A média mundial de reciclagem, por exemplo, do plástico é de 9% e do Brasil é menos que 2%. Então a gente está muito bebezinho engatinhando nessa história e a gente quer saber qual que é esse panorama hoje e para onde ele vai. E é por isso que a gente chamou o Rodrigo, né, do Instituto Lixo Zero, para dar essas respostas para a gente. Na verdade, eu estava contando para a Carol Sabatini que eu te conheci num desses eventos do Movimento Lixo Zero, né, dos embaixadores, e eu achei que a sua fala, ela super se conectou, assim, com as pessoas e comigo, porque você trouxe a sua família, né, você contou da sua filha, você contou dos seus netos e tal, e aí você materializou, você trouxe para o campo do pessoal um tema que as pessoas escondem, né, elas levam para longe, não é problema delas e tal. E aí eu adorei, acho que foi importante para mim também conseguir trazer elementos da importância do lixo na minha vida, importância ou a necessidade de fazer alguma coisa. Então eu vou apresentar super um tracinho do seu currículo, e aí acho que você pode contar um pouquinho, e aí a gente já começa com uma pergunta que é como é que o lixo chegou, como é que esse tema do lixo chegou na sua vida?
Então, o Rodrigo, ele é presidente do Instituto Lixo Zero, palestrante internacional, especialista em inovação, sustentabilidade e gestão de comunidades e possui mais de 10 anos de experiência nesse conceito de lixo zero. E é por isso que a gente quer aprender um monte hoje, porque eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para entender, principalmente do papel do indivíduo, que é o lugar onde o Verdes Maria se coloca, né? Como é que a gente pode fazer alguma coisa e não está sempre esperando o governo ou uma cidade. Então, eu passo a bola para você, Sabatini, contar um pouquinho de você e do tema. Bom, obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, acho muito legal. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui numa sexta-feira. Bom, Carol, eu acho, primeiro, vamos mudar um pouquinho, porque eu não gosto que fale que eu trabalho com lixo, né? Ou qualquer outra coisa, porque eu sou totalmente o contrário disso. Eu luto pelo não lixo, pelo sem lixo, pelo lixo zero. Então, né? Pela solução ou pela não formação. Então, eu não sou um especialista em lixo, na verdade. Eu sou um especialista em evitar o lixo. Para isso, a gente precisa definir o que é lixo, né? Primeira coisa, a gente podia definir o código da nossa linguagem e definir o que é lixo, afinal. Então, lixo, e você, na tua colocação, na verdade, existe um monte de misturas aí. Então, lixo é algo que não tem mais serventia, não tem mais viabilidade, você precisa dar um fim nele. Na lei, a lei define resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos. Então, o rejeito é aquilo que não tem viabilidade técnica ou econômica de aproveitamento. E isso chama-se lixo, né? Então, quando você tem uma garrafa não é um lixo, porque aquela garrafa de plástico, ou de vidro, de refrigerante que você comprou, ela está na prateleira do supermercado, ela foi para a tua estante, para a tua despensa, depois foi para a tua geladeira, e eu tenho certeza absoluta que você não guarda nenhum lixo dentro da tua geladeira. Aliás, eu tenho certeza absoluta, se um dia você me convidar para ir na tua casa e me der a liberdade eu posso abrir a tua geladeira, pegar qualquer coisa que está na tua geladeira, qualquer garrafa e tomar no gargalo. Eu não vou ter nenhum problema em fazer isso. Isso quer dizer que nenhuma dessas coisas que eu estou te falando se caracteriza por um lixo. A questão é pensar por que nós, depois do último gole, consideramos que isso é um lixo. Se até então a gente até idolatava, né? Quantas embalagens a gente idolatra pelo design, essas coisas todas. Mas depois que você utilizou, virou um lixo. Então, esse é um questionamento. Você falou da história. Na verdade, nós temos uma história. A história do lixo, ela sempre esteve. Na verdade, nós temos um comportamento desde as cavernas, que perdura até hoje, que é de ou abandonar, ou enterrar, ou queimar. Né? Desde as cavernas, e nada mudou, nenhum processo mudou até hoje. A gente continua ou abandonando, na metade dos resíduos, metade das cidades brasileiras abandonam o seu lixo em algum rio, em algum pedaço de terra, 50% é jogado na natureza, 50% das cidades brasileiras jogam o seu lixo em qualquer lugar, que a gente chama de lixão. Nós ainda aterramos, a gente enterra o lixo, né? Que é uma solução até de engenharia, em algumas coisas, e em alguns países se queima o lixo, né? Bom, quando a gente chegou na verdade, tudo isso aí, essas coisas, esse comportamento, como eu disse, vem desde as cavernas. Nós começamos a evoluir, mas a gente não produzia muitas coisas. O que a gente jogava na natureza eram coisas eram orgânicos ou muito naturais. Nós tivemos experiências de reciclagem. O Egito reciclava no material de construção,
Roma reciclava, Atenas reciclava. Nas escavações você tem lá locais onde eram guardados cerâmicas e todas as coisas para reuso ou para utilizar em pavimentação, em outras coisas. Mas isso era um nível muito pequeno, porque o que a gente usava para produzir, o que era? Era madeira, alimento, pedras, né, material de construção. O que a gente vestia era tudo têxtil, era tudo orgânico, era algodão, né, não existia material sintético. Então, tudo se decompunha de alguma forma na natureza. Até a Revolução Industrial, não foi a Segunda Guerra. Tudo começou a mudar na Revolução Industrial. Porque na Revolução Industrial a gente começa a produzir numa escala muito grande. E a gente começa a ter abundância das coisas. Ao mesmo tempo, começam a surgir fábricas que são poluidoras, já desde a entrada. Porque a gente começou produzindo a nossa história de produção pelos calçados e pela vestimenta. E essas duas coisas poluíam pelo tingimento, pelo curtume, por todas essas coisas assim. E se jogava nos rios, se jogava em algum lugar. Como se estava dando emprego, e eu estou refletindo muito nesse período, agora, né, eu estou lendo novamente a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Uhum. E daí, eu acho que todos nós somos oprimidos ecologicamente pelo sistema. Como diz também Fritz Jocato, aqui com a sua pedagogia ecológica. Bom, quando ele fala de que a gente precisa ser alfabetizado ecologicamente. Então, quando teve essa revolução industrial e essas indústrias começaram a poluir, o comportamento das cidades foi cuidar do final da linha, não do início da linha. Esse final da linha teve dois aspectos. Um, pela facilidade, porque gerava custo cuidar do início da linha, e também tem uma questão que eu acho que é muito perverso, que eu vejo hoje como perverso, é que fez com que a população virasse também poluidora, perdendo a legitimidade para contestar a poluição da indústria. Então, quando você produz lixo, você não tem legitimidade para reivindicar um comportamento diferente do Estado ou da indústria, porque você também é um poluidor. Sim. E o sistema te fez esse poluidor. Então, você não pode reclamar que o cara está poluindo o ar, a água e o ar, porque você polui da mesma forma. Então, o sistema foi transformando e foi sendo construído, fazendo com que nós sejamos também poluidores e cúmplices do problema, e nos tirou a legitimidade da gente reivindicar a mudança. Isso é uma coisa muito importante, né? Para a gente pensar, porque não adianta você ficar reivindicando da indústria X ou Y que ela melhore, se você toda hora está produzindo lixo, toda hora está mandando coisa para o aterro, toda hora. E compra, né? Você compra daquele produto. Ou você compra, qual é a legitimidade que você tem para isso? Né? Sim. Bom, aí vem, você disse como é que eu iniciei isso aí. Na verdade, eu sempre fui ecologista desde criança, me lembro ecologista, né? Em criança, uma vez eu fui punido, sei lá eu, porque eu comecei a invadir a vizinhança para abrir gaiolas, para abrir... libertar os bichos. Libertar os bichos, aí os vizinhos foram encher o saco na minha casa, tal, porque estava certo, né? Porque, na verdade, eu abri um grande viveiro, tinha muitos pássaros, tal, para libertar os bichos. Então, eu sempre tive uma preocupação ecológica desde criança, não sei porquê, mas eu tinha aquele pensamento. Depois, na universidade, eu queria muito fazer pesquisa, eu sempre gostei muito de inovação, e quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que fui fazer não foi cuidar do meu curso, foi procurar um laboratório. Porque é uma universidade, eu quero trabalhar no laboratório de qualquer coisa que me coloque no laboratório, eu quero trabalhar com a ponta.
E comecei em alguns laboratórios, e em 83 houve uma grande enchente em Santa Catarina, e houve o primeiro, foi criado um grande esforço no Estado para a gente estudar as enchentes, que destruiu o Estado. Eu tinha 22 anos, e nessa época a minha universidade foi criado o primeiro grupo interdisciplinar numa universidade, que foi um grupo interdisciplinar para estudar as enchentes. E eu fui chamado porque eu sabia computação, ninguém sabia computação naquela época, ninguém do curso sabia computação, e eu já tinha aprendido, e só que era de computadores grandes, naquela época não tinha micro ainda, e daí eu fui convidado para estudar modelagem matemática de previsão de cheias. Quando você estuda modelagem matemática de previsão de cheias, você tem que estudar sistemas complexos de modelagem dentro de uma bacia, e esse sistema complexo envolve vegetação, solo, a própria calha do rio, quanto chove. Então, você começa a analisar um monte de fatores da natureza e começa a olhar isso holisticamente. Quando eu saí da universidade, eu fui trabalhar com tecnologia, primeiro eu queria ir para a iniciativa privada, tive uma fase de designer e tal, e trabalhei nessa área, e depois eu voltei para a tecnologia. E chegou um momento na minha vida que eu estava trabalhando muito. Eu fui presidente, ao mesmo tempo, de 3 empresas de tecnologia, eu fui um dos pioneiros da internet no país, e eu tinha 2 filhas, foi essa história que a Mari está falando, eu tenho 2 filhas, e chegou um momento que eu estava muito esgotado de trabalhar, eu tinha 3 empresas, era presidente de 3 empresas, grandes, empresas importantes na época, e era sócio de um fundo de investimento em tecnologia. E chegou uma hora que eu disse assim, não, eu estou errado no meu caminho, não é isso que eu quero, estou trabalhando demais, estou gastando minha vida, estou desperdiçando meu tempo com as minhas filhas, e estou deixando outros ricos e eu estou ficando pobre de vida, né? E daí eu mudei de uma hora para outra, disse, não é isso que eu quero fazer. Avisei todos os meus sócios, avisei tudo isso, fiz uma transição muito rápida e me dediquei a viver mais com as filhas e todas essas coisas, e comecei a pensar mais em sustentabilidade. E chegou um dia lá, que não sei porquê, minha filha mais nova, do nada, chegou assim, pai, a gente precisa fazer alguma coisa para trabalhar para a natureza, porque minha professora disse que é um grande perigo. E foi bem no momento, foi um sinal meio mágico, que eu estava esperando ela para levar ela no inglês, eu estava na garagem, com as 2 mãos no volante, no carro, esperando, e eu até falei alto, que eu estava sozinho no carro, eu tenho que tomar uma decisão, ou eu vou para a tecnologia ou vou para o meio ambiente. Eu acabei de falar, ela abre a porta, senta no carro e fala, pai, a gente tem que fazer alguma coisa pelo meio ambiente, porque minha professora disse que isso é um problema muito sério e alguém precisa fazer alguma coisa. Eu olhei para ela e disse, tá bom, então está decidido. Você acabou de me responder, a partir de hoje eu vou cuidar do meio ambiente, e comecei a dedicar minha vida a isso. Aí comecei a estudar diversas coisas, como eu sou de inovação, e fui ver qual eram as inovações que tem no mundo. Na verdade, nós temos muito poucas inovações no mundo. Eu comecei pelo que tinha de mais top naquela época, que é uma empresa chamada Tomra, na Noruega, que vocês já viram ela algumas vezes, que você bota uma garrafa, uma latinha, e ela te dá um recibo, te dá uma coisa. Eu fui até a Noruega, fui conhecer essas máquinas, fui conhecer essa empresa, e achei que ela não se adaptava à nossa realidade, e comecei a criar diversas coisas. Eu vim da engenharia, sou engenheiro, depois fiz especialização em engenharia de produção e trabalhei com design. Então, comecei a pensar em todas esses saberes, em como aplicar isso aí e redesenhar um sistema. Então, o mundo todo, eu considero que o mundo todo é porco, salvo pouquíssimas exceções pontuais. O mundo ainda continua colocando todo o seu lixo embaixo do tapete. O que difere é quanto dinheiro você tem. Tem tapete que é muito bonitinho,
E custa muito caro botar embaixo. Você vai para a Alemanha, vai para a Suécia, vai para não sei o que, são. E você tem lugares que não tem tapete, como o Haiti, como a África, que é tudo, ou como no Nordeste do Brasil, onde tudo. No Haiti, na verdade, não tem nem coleta, então fica tudo a céu aberto sempre, as pessoas convivem com lixo. Então, isso é um comportamento mundial dado pela Revolução Industrial e pelo capitalismo. Depois da Segunda Guerra, vem o plástico. Não, o plástico veio depois da Segunda Guerra, veio ali pelos anos 60, mais ou menos. Que começou pelos Tupperware, essas coisas assim, e daí foi evoluindo. E daí começa a evolução tecnológica e vem a obsolescência programada, que até então não existia. Não existia obsolescência. Até a Segunda Guerra, um móvel era dado por gerações. Você não jogava móvel. Você ficava, então, você já programava aquilo. Antes da Revolução Industrial, para vocês terem uma ideia, era muito difícil uma pessoa adulta ter mais de uma roupa. Mais de uma peça de roupa. Hoje, qualquer pessoa, pode ser uma pessoa numa comunidade carente, ela tem mais roupa do que um rei tinha na época. Só para vocês terem uma ideia da diferença da produção. Lembrando que roupa dificilmente recicla, né? Então é lixo. Lembrando que a indústria... Não, daí você tem todo o consumo, tem toda a cultura do fast shopping e todas essas coisas, assim. Então, a gente criou uma cultura do descarte. Primeiro, a gente criou uma cultura do consumo e depois uma cultura do descarte. Essa cultura do descarte é o que hoje o Papa tem uma preocupação muito grande. Tem outra história que eu conto da minha casa sobre a cultura do descarte, que quando minha filha mais velha chegou na adolescência, uma vez eu cheguei em casa, estava as amiguinhas dela, tudo na cozinha, ali, em volta da coisa. Eu entrei, sabe aquele negócio de tio bobo, né? Tá ali, tá querendo ver, né? O que a filha tá vendo, tá acompanhando o crescimento da filha. E daí as meninas estavam falando, e daí eu descobri que tinha uma menina que tinha conseguido o primeiro namorado da turma. Então, é a primeira menina que namorava na turma, na turma dela. E eu disse assim, ai, que legal, então você encontrou teu príncipe encantado? Ela disse, não, né, tio, é só por um tempo. Aquilo ali me marcou tanto, assim, como assim, já tinha uma obsolescência programada do namorado. Isso aí a gente está falando de uns 15 anos atrás, alguma coisa assim. Hoje já tem 14 anos atrás. Hoje, isso já é normal. Hoje nem me chama mais atenção, porque tudo é programado. A obsolescência programada tem dos casamentos programados. Então, você já pensa com quem você vai casar para curtir, para criar seus filhos e para passar a velhice, talvez. Né? Já pensa em 3 pessoas. Né? Total. Total, está acontecendo isso aí bastante. Já tem essa dinâmica em uma parte da sociedade. Agora eu quero curtir, depois eu preciso de alguém sério que me provém, me ajude a criar os filhos, e depois a gente vai pegar alguém mais jovem, porque daí ele pega alguém mais jovem, ela pega alguém mais jovem. Estamos vivendo a mentalidade do lixo, né? Exato, tudo vem, que é o que o Papa fala na Laudato Si, que isso aí, que essa cultura acabou atingindo a gente mesmo, a nossa vida, nosso pensamento, nossa filosofia de vida, tudo isso. E daí a gente descarta relações, descarta pessoas. Agora, a gente está vivendo a época do cancelamento, que é um descarte. É o Bauman, né? Que você simplesmente, tchau, não me interessa mais, joga no lixo, né? Não me interessa cuidar, porque o outro lado é a cultura do cuidar. Tem a cultura... Quando eu não sei, outra palavra que é muito séria, o lixo é uma palavra que toda vez que uso eu presto muita atenção para ver como está sendo usado, se a pessoa, se ela sabe o que é resíduo, o que é lixo, tudo isso. A outra é a palavra descarte, porque todo mundo acha, tem até alguma coisa que é descarte correto. Não existe descarte correto, porque descarte quer dizer livrar-se de algo. Não tem como você livrar-se de algo. O que você pode? Ou mandar uma carta, um texto, dizer, queridinha, não quero mais você.
dá no mesmo, está descartando. Então, não existe descarte correto. Descartar é descartar. Agora, você pode encaminhar corretamente. Daí, a palavra encaminhar, eu acho que é muito legal. Isso é coisas da língua portuguesa, né? Que é muito legal também. Então, a palavra encaminhar quer dizer pôr no caminho. Mas, para você pôr algo no caminho, você tem que ter consciência do caminho. Total. Então, dentro da palavra encaminhar, está embutido a consciência. E a palavra descartar não tem consciência nenhuma, é simplesmente livrar-se de alguma coisa. Inclusive, eu recomendo até o TED do Sabatini sobre isso, porque é muito bom, ele fala bastante sobre esse uso da palavra mesmo. Inclusive, eu achei engraçado, Sabatini, você falar do lixo, que eu trouxe isso, porque eu e a Mariana, a gente estava discutindo isso antes de entrar na live. Porque eu falei, eu acho que eu não vou usar a palavra lixo, eu acho que eu vou falar resíduo. Aí a Maria falou, não precisa entrar muito profundo, porque ele vai aprofundar nisso com certeza. Então foi muito bom, exatamente o que começou o assunto. Porque isso é uma técnica, na verdade. Porque toda vez que alguém fala lixo, eu aproveito para colocar minha posição também, para não me confundirem, né? Sim. Porque se alguém me diz, que o Rodrigo é especialista em lixo, já digo, peraí. Eu passo minha vida lutando contra o lixo, você vai dizer que eu sou especialista em lixo? Muito bom. E aí, entrando um pouco nessa sua busca para evitar o lixo, a gente tem acompanhado a Política Nacional de Resíduos Sólidos e tal, mas a gente queria simplificar um pouco a conversa aqui para nós, para a gente aprender, entender um pouco mais como funciona. Então, a gente queria entender de você, assim, qual é a responsabilidade das cidades, dos governos e das pessoas nesse papel do lixo? Porque acho que assim... cada um, né? Da indústria, do governo e do cidadão. Bom, a nossa lei, a gente está falando, para as pessoas que estão assistindo, numa lei chamada 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi feita há 10 anos atrás, no dia 2 de agosto de 2010. Vai fazer 11 anos agora. Essa é uma lei muito moderna, e se você pensar bem, é uma lei lixo zero. Aí começaram as esculhambações. Primeiro, a lei determina, ela especifica o que é resíduo sólido, o resíduo reciclável, que são as nossas embalagens, todas as coisas que podem ser recicláveis, o que é resíduo orgânico, que é nossa comida, nossas folhas, das folhas das árvores, tudo que é orgânico, e nós temos o que é rejeito. O rejeito é tudo aquilo que não tem valor comercial ou viabilidade técnica de aproveitamento. Bom, outra coisa que essa lei é muito legal é que ela pensa num negócio chamado responsabilidade compartilhada. E ela compartilha a responsabilidade entre governo, indústria, comércio e consumidor. Que, na verdade, quando eu falo consumidor, eu sempre gosto de falar que o consumidor no modelo capitalista, ele é consumidor-cidadão, ou cidadão-consumidor. Principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você ser um bom cidadão, você tem que ser um consumidor. O governo apela para isso, diz, consuma para poder ajudar o país como cidadão. E a gente, como segue o modelo americano, acaba tendo a mesma noção. Bom, quando se falou em responsabilidade compartilhada, se pensou que cada um tinha que executar uma parte da história. Bom, quando você compra uma garrafa de plástico, com líquido dentro, qualquer coisa que você quiser, a garrafa é tua. Você pagou por ela, né? Você pagou por aquela embalagem. O governo, ninguém pode entrar na tua casa e pegar aquela garrafa. Ela é tua. Não tem como funcionar. Então, é tua responsabilidade dar um encaminhamento correto para ela. Certo? Mas, então, esse é o primeiro ponto. A responsabilidade começa pelo consumidor quando ele faz as suas escolhas de consumo, que é ele que escolheu consumir uma garrafa de água. Não, ele podia ter pegado num filtro, podia ter feito outras coisas, mas ele optou por pegar uma garrafa de água. Quando ele pegou a garrafa de água, ele optou pelo consumo e ele automaticamente se responsabilizou pela embalagem. Então, isso de tudo. Quem vendeu
resolveu vender isso, também é responsável, na hora que vendeu, por aceitar a garrafa que o consumidor pega de volta. Então, a lei, na verdade, ela diz que você, ao comprar alguma coisa, deveria devolver para quem você comprou. Esse que comprou de uma indústria que resolveu desenhar um produto, produzir e botar no mercado. Então, o comércio deveria pegar a minha garrafa, que eu recebi de volta, e devolver para a indústria. Está aqui tua garrafa. E o governo tem como responsabilidade organizar tudo isso. Fazer as regras de como isso vai acontecer. Bom, isso é o teórico. Como é que isso pode acontecer mais dinamicamente? Primeiro, nós temos que estabelecer qual é o papel do Estado e qual é o papel do cidadão. O papel do Estado, no meu entender, é prover todos os instrumentos para que eu, Rodrigo Sabatini, possa exercer a minha cidadania. Ele não é para ele ser cidadão por mim. Quem é cidadão sou eu. O Estado tem que me dar todos os instrumentos para que eu possa ser um bom cidadão. Então, ele tem que me dar toda a infraestrutura necessária e todo o regulamento necessário para que eu possa dar encaminhamento correto a qualquer coisa ou a qualquer prática de cidadania que eu tenha que fazer. E também deve regular as empresas. Aí nós temos diversos modelos no mundo sobre isso. Na Alemanha, que funciona bem, porque o governo chamou as indústrias e disse assim, ó, ou eu regulo ou vocês regulam. Qual que vocês querem? Aí a indústria foi lá e se regulou rapidinho, criou um fundo e pronto, eles pegam o resíduo de um lado, pegam do outro, tal, e eles se organizaram. Tem outros lugares que são diferentes, onde o Estado interfere mais, ajuda mais, e assim vai. O que aconteceu no Brasil? No Brasil aconteceu totalmente diferente. No Brasil, quando disseram que a responsabilidade compartilhada, a primeira coisa que fez foi todo mundo deu um passo atrás. Eu não sou responsável, então. Responsável é o outro. Então, o governo ainda foi legal, disse assim, ó, vamos criar acordos setoriais para poder regular isso. Alguns acordos deram certo, teve o acordo das pilhas que deu certo, teve o acordo do pneu que deu certo, teve o acordo das embalagens de agrotóxico e de coisa para agricultura. O que é um acordo desse, por exemplo? O que é esse acordo? O acordo é que a indústria de algum lugar, de algum desses produtos, se reúne e faz um acordo de como eles vão receber de volta, como vai ser esse processo, é um acordo setorial. Então, pega um setor e faz um acordo. Ó, nós temos um problema, a gente produz muita embalagem tóxica, como é que a gente vai pegar de volta? Então, vamos dizer, tem um acordo de que toda pessoa que vende pneu, ele tem que obrigatoriamente receber o pneu de volta e dar destino. Né? Isso funcionou com tudo, aí começou alguns detalhes. Primeiro, eletrônico, que é um problema muito sério, mas a gente importa muito eletrônico. Quando for chegar no acordo, disseram, tá, mas o que vai acontecer com o importado? Quem é que se responsabiliza pela marca importada? Aí os caras criam um problema e daí para toda a discussão e vai empurrando com a barriga. E tem o pior, que atinge muito a gente, que é o setor de embalagens. Porque, aí eu vou até falar as marcas aqui, porque é comportamento delas. Tem que falar. Então, nós temos uma marca como Coca-Cola, que é a maior poluidora do mundo, que para ela tenta dificultar toda... A cabeça da Coca-Cola é que você não pode criar nenhum obstáculo ao consumo. Né? Então, qualquer regra que faça o consumidor pensar... Tem trabalho, né? Que qualquer coisa que dificulte o consumidor a tomar uma decisão sobre o consumo, ela é contra e ela barra essa lei. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Né? Só os governos muito fortes podem enfrentar a Coca-Cola. Ou a Procter & Gamble, ou a Johnson & Johnson, ou qualquer uma Nestlé. É uma certeza, né? Porque antigamente a Coca-Cola dava a garrafa e pegava a garrafa de volta para encher o refil, né? De vidro. Antes do plástico, né? É. Antes do plástico, né? Bom, então,
porque nós temos, vamos dizer, isso que você está falando do refil, chama-se sistema de depósito, que funciona muito bem na Alemanha. Então, na Alemanha, quando você compra uma Coca-Cola, você tem que pagar 25 centavos de euro, que é muito dinheiro, pela embalagem. E quando você entrega a embalagem de volta, você pega os 25 centavos de euro novamente. Aliás, eu dou uma dica para quem quiser, estiver passando, ser mochileiro, qualquer outra coisa, na Alemanha, siga caminhão, ônibus de turista, porque o turista não sabe essa regra, consome tudo, e rapidamente você consegue almoçar, porque 25 centavos de euro é muito dinheiro. Então, em 10 garrafinhas, você já fez um almoço. 20 garrafinhas, já tem almoço com vinho. Então, você vai virar catador na Alemanha. Só que é um catador... Bom, tem catadores na Alemanha, tem catador nos Estados Unidos, tem catador em tudo que é lugar do mundo. A diferença é que você não vai passar por um atravessador, você vai pegar todas essas garrafas, vai no supermercado, vai botar numa maquininha que vai te dar dinheiro ou um cupom que você vai entrar no supermercado e vai gastar todo esse dinheiro. Então, isso foi um acordo setorial que determinou como fazer todas essas coisas. Então, no Brasil, a gente tem... foi dado esse empurrão um para o outro, empurra com a barriga. Então, primeiro, os acordos setoriais, principalmente de embalagem, foram empurrados com a barriga, até hoje, 11 anos e nada foi resolvido. Nada foi... E, assim, você vai no supermercado, o supermercado diz que é problema do governo. Você vai falar com o governo diz que o cidadão é porco. E assim vai, né? Esse negócio do cidadão é porco... Mas com qualidade compartilhada, ninguém tem culpa de nada, né? Exatamente. Na verdade, todo mundo tem culpa de tudo, mas é o caso que você pode interpretar das duas formas. Esse negócio de todo mundo é porco também tem uma questão muito... O principal argumento no Brasil... Eu vou mudar minha ordem de fala, desculpa. Tudo isso aí é porque o problema lixo no mundo todo, salvo exceções, ele é focado no final da linha. Então, você tem tudo que é engenharia, todos os processos, eles são para o final da linha. Ninguém pensa no início da linha. Então, você diz, bom, quando eu tiver lixo, o que eu faço com ele? Eu vou aterrar, eu vou queimar, o que eu vou fazer com esse lixo, né? Isso sempre está no final da linha. Depois que o problema, eu digo que isso aí você não tem um tratamento homeopático ou preventivo. Não, é depois que a ferida já está pronta, que o câncer já está tomado, daí você vai lá e você vai tentar curar isso aí. E daí existem faculdades de como cuidar da ferida. Se é com metiolate, é não sei o que... É a mesma coisa com lixo. Então, você tem faculdade de engenharia sanitária, tem faculdade não sei o que vai dizer como construir um aterro, como construir uma usina. É tudo depois. Ninguém pensa no antes, porque o antes afeta o consumo. Né? Começa a despertar a consciência. Pega no bolso de uma marca grande, né? Não, exatamente. Não de tudo, do sistema. Na verdade, não é só da marca. A marca grande é a que teve sucesso no sistema. Aliás, e daí nessa visão, assim, de cuidar do final da linha, a Carol citou o Peter Drucker, que é um expoente da administração mundial. O Peter Drucker tem uma frase que eu adoro, que diz: nada é mais ineficiente do que tornar eficiente algo que nem deveria ter sido, nem deveria existir. Entendeu? Quer dizer, a gente perde muito tempo no final da linha com uma coisa que nem deveria existir. Sim. E daí a gente fica estudando de como tornar aquilo mais eficiente. Né? Uma coisa que não devia estar ali. E aí que também entra o papel do consumidor, né? De não consumir aquilo. Por exemplo, uma das coisas que a gente discute é... Você mostrou no seu TED o potinho de shampoo de plástico. Hoje em dia, a gente compra shampoo em barra que vem num papelão. Então, na hora que o consumidor vai comprar alguma coisa, ele já pode pensar no lixo que ele vai produzir, né? Evitar aquele lixo. Vou mostrar uma coisa para vocês, bem rapidinho. Já que você tocou no assunto. A gente adora quando mostram coisas. Ó que legal isso aqui, ó. É pasta de dente? Isso aqui é uma pasta de dente em pílula. Muito legal. Você compra em granel, bota aqui no dente, mastiga um pouco, escova e pronto. Não tem embalagem. Eu tenho uma pergunta só, é brasileira ou é importada?
Essa aqui é importada, mas a gente tem uma brasileira. A gente acabou. Eu recebi semana passada uma brasileira. Conta pra gente. A gente está super testando produtos brasileiros assim. Vou mandar. Depois você manda o teu endereço, eu vou pedir para a pessoa que está produzindo mandar um pote para vocês testarem e darem um feedback para ela. Nossa, saiu a primeira coisa, não tem embalagem ainda, foi a primeiro lote, ela me entregou, na verdade eu saí distribuindo e esqueci o resto lá em Brasília. Mas que é a função do consumidor, né? Ô, Sabatini, eu vou aproveitar esse gancho desse produto lixo zero, né? Porque assim você pode aproveitar para puxar de você o que o movimento lixo zero busca? Assim, existe virar lixo zero? Cidades alcançaram isso? Ou indivíduos alcançaram isso? Existe? Ou isso é uma utopia a ser? Ou existem metas claras? Conta um pouco para gente. Bom, primeiro, todo mundo, quando a gente fala que é uma utopia, tem que tomar cuidado com a interpretação que a gente tem da palavra utopia, né? Porque tem gente que acha que utopia é uma loucura, eu já acho que utopia é um guia. Né? Então, não sei se vocês sabem a definição, isso aí eu já vi, é muito difundida, o que é uma utopia. Não, então vocês conhecem isso? Inalcançável. É inalcançável ou alcançável? É um lugar a chegar, eu acho. É um lugar ideal a chegar. Então, tá, vou contar então uma historinha. Diz que tem um discípulo que procura seu mestre e pergunta para o seu mestre: mestre, por favor, o que é uma utopia? Aí o mestre diz: utopia é alguma coisa que está sempre 2 passos à tua frente. Aí o discípulo diz: mas para que serve uma coisa que está sempre a 2 passos à minha frente que eu nunca consigo alcançar? Aí o mestre responde: serve para te fazer caminhar. Então, a utopia é alguma coisa que você vai trabalhar como futuro. A gente fala em utopia, mas eu vou dar uma definição que a indústria usa muito. Qualidade total. O que é uma qualidade total? Não é uma utopia? Total, é. Entendeu? Só que existe programas de qualidade total. Você sabe que não vai chegar nunca a qualidade total. Tanto que a qualidade total... Dentro da indústria, até, eu diria que o lixo zero é um programa de qualidade total, baseado na melhoria contínua, cujo indicador de performance é o desperdício. Né? Quanto mais desperdício você tem, menos qualidade você tem. É inversamente proporcional. Né? Bom, tem diversas definições para isso. Uma definição que eu gosto muito é que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas a mudarem seu comportamento de forma a emular ou imitar a natureza, onde tudo que é descartado por um é utilizado pelo outro, fechando o ciclo. Essa é uma visão holística do que é lixo zero. E é importante dizer que eu disse que era ética, econômica, eficiente e visionária. É ética porque eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar no outro, tenho que pensar no planeta. Ela é econômica porque hoje os municípios, o lixo é o 3º gasto de um município, e a gente gasta, para cada R$1 que a gente está gastando, vou dar o exemplo da minha cidade, eu moro em Florianópolis, Florianópolis gasta 36 milhões de reais só para enterrar o lixo. Não para coletar, só para enterrar o lixo, para guardar num saco preto lá dentro do aterro. 36 milhões de reais por ano. O que é 36 milhões de reais por ano? 36 milhões de reais por ano são mais de 10 escolas por ano. São quase 20 postos de saúde por ano. Uma cidade pequena como a nossa gasta 10 escolas por ano só para guardar lixo. Olha a ineficiência desse sistema. Total. Mas pior do que isso, sabe quanto se gasta? Quanto vale o lixo que a gente está enterrando? 2 vezes o que a gente gasta. Vixe. Porque olha só que idiotice. Recurso, né? Que coisa burra. Eu pago para alguém, eu tenho uma nota de R$2 e eu pago R$1 para alguém esconder ela. E o que é uma cidade? Faltou uma pergunta, né? Uma resposta nessa pergunta, Mari. Existem cidades lixo zero? Não, então. Vou chegar lá, calma aí. Então, nós temos o lixo zero, tem um espectro muito grande, porque na Europa, eles falam muito do lixo zero no comportamento das pessoas, no não produzir, no não consumir. Então, nós temos o lixo zero como pessoa. Qual é a definição do lixo zero para uma pessoa que tem estilo de vida lixo zero?
Para essa pessoa, o lixo zero é uma proposta ou um estilo onde eu vou diminuir o impacto da minha existência. Então, eu vou ficar vivo tantos anos nesse planeta e eu quero diminuir o impacto da minha existência enquanto eu estiver aqui. E daí eu assumo um estilo de vida lixo zero, certo? Aí eu tenho uma empresa ou uma indústria que queira ser lixo zero, ela está buscando a eficiência, está buscando a qualidade total, ela está querendo diminuir quer aumentar a eficiência e diminuir o desperdício. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora tem a economia circular. O que a economia circular é? Na verdade, é um processo de aumentar a eficiência, mas ninguém pensou em parar de produzir. Pelo contrário, a economia circular está baseada na melhoria da eficiência na produção. Mas ninguém pensa em parar de produzir. Crescer, né? Infelizmente. Produzir e crescer cada vez mais. Então, Então, temos que tomar muito cuidado. A economia circular faz parte do lixo zero, porque eu acho que a gente tem que buscar eficiência na produção, mas não podemos também ficar muito endeusando a economia circular, porque até que ela declare que ela não quer aumentar a sua produção e destruir mais. Porque dentro do planeta nós temos um problema. Qual é o nosso problema? Nosso problema é a matéria. Nós temos um planeta limitado em matéria. Então, do jeito que a gente está indo, a gente vai acabar com a matéria. Então, a gente está pensando em como reusar a matéria, como não desperdiçar a matéria. Mas, na verdade, no final, isso é um pensamento que é muito pouco discutido, mas eu até perdi esse livro. Eu ganhei do autor esse livro em 2014, eu palestei em Davos, e o cara me deu o livro que o sucesso o futuro é a desmaterialização da economia. Então, você a economia tem que viver da desmaterialização dela, que é o que a pandemia ajudou. Porque na pandemia, você começou a pensar que não vale a pena consumir, vale a pena viver, ter experiência, e não ter. Então, se a gente, no futuro, desmaterializar a economia, a gente pode ter alguma experiência de a gente poder ter um equilíbrio no planeta. Assim como a palavra sustentabilidade deixa de ter sentido num momento de emergência como a gente está. Porque agora a gente tem que regenerar. Porque estar na sustentabilidade no igual não serve para nada mais. A gente precisa regenerar. Por fim, a cidade lixo zero. Então, nós temos algumas cidades lixo zero. Algumas no planeta. Nós temos cidades grandes, como São Francisco, na Califórnia. São Francisco, na Califórnia, ela manda para o aterro hoje 15%. E deveria mandar 10% até o final de 2020, se não fosse a pandemia. Elas tinham uma meta de ser lixo zero. Quando a gente fala lixo zero, é 90%, porque o zero absoluto não existe. Porque sempre tem algumas coisas que a gente ainda tem que tratar, redesenhar. Exatamente, que a gente vai ter que pesquisar, redesenhar o sistema, tal. Então, dentro do que está estabelecido hoje, você consegue chegar a 90%, não tranquilamente, mas consegue chegar a 90%. Então, para chegar a 90%, São Francisco tem 1 milhão de habitantes, deveria chegar a 90% no final do ano passado, por causa da pandemia, isso aí foi estendido um pouco. Mas o estado da Califórnia, não é os Estados Unidos, o estado da Califórnia tem uma meta de 65% para todo o estado, o que já é bom. Na Itália, nós temos muitas cidades de pequeno porte, cidades de 1.000 a 15.000, 20.000 habitantes, que são 80%, 90% de desvio de aterro. Então, elas já são quase lixo zero, elas aproveitam quase todo o material que consome ali. Lembrando que o Brasil, 80% das cidades do Brasil, 80% das cidades brasileiras têm menos de 20.000 habitantes. Então, a gente pensa... ficar aqui, né? Exatamente, porque a gente pensa no Brasil, porque a gente tem uma Globo que fica no Rio, em São Paulo, então a gente pensa que é tudo grande cidade, mas não é. E as novelas são tudo em grande cidade, mas não é verdade isso. O Brasil é um país de pequenas cidades, né? Nós temos de 5.500 municípios, eu acho que quase 4.500 ou 5.000 são pequenas cidades.
Bom, nós temos cidades como Kamikatsu, no Japão, que Kamikatsu é uma cidade de 4 mil habitantes, que quem quiser procura Zero Waste Town, né? Cidade de lixo zero, ou vila de lixo zero. Kamikatsu tomou uma decisão de não ter coleta de lixo. E daí ela criou um galpão dentro da cidade onde todo mundo tem que levar e separar naquele galpão. Não tem coleta. Nossa! E daí começou a separação com 20 frações, com 20 tipos de divisão. Hoje tem mais de 60. Então, é tampinha num lugar, rótulo no outro, garrafa em outro. Uma coisa assim. Ô, Sabatini, mas então significa que todo mundo nessa cidade composta, por exemplo, o seu lixo orgânico? Todo mundo composta. Tem uma cidade aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, chama-se Lages, onde 35% da cidade já composta. Uau, que bom. Então, composteiras comunitárias, né? Aí tem diversos tipos. Na verdade, a cidade de Florianópolis, quem lançou o programa foi o professor Germano. A cidade de Lages, o professor Germano tem uma filosofia que eu acho que é muito legal. São dois princípios. Primeiro, que o alimento não faz parte do ciclo dos resíduos, ele faz parte do ciclo do alimento. Então, o resto do alimento, ele não tem nada a ver com o resíduo, não devia nem pensar junto. O resto do alimento faz parte, o resto da nossa comida faz parte do ciclo do alimento. Não tem nada a ver com lixo. E tem o ciclo dos resíduos, que é outra coisa. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que o ciclo do alimento deveria ser tratado em loco, na sua casa, não deve sair para a rua. Então, como vai tratar? Aí a gente tem desde composteiras simples, né? Composteiras que... Eles têm o método Lages, que é num canteiro, numa horta, você vai fazendo a composteira. Aí tem outras composteiras, vocês procurem, tem um monte, até composteiras eletrônicas, isso estou falando das domésticas. Aí depois você pode pensar em comunitárias, depois em municipais, né? São Francisco tem programa de compostagem municipal. Então, assim como as cidades da Itália, todas elas têm compostagem municipal, onde é coletado só o orgânico, né? Outra coisa também que é muito importante dentro desse processo é, né, não em São Francisco, mas essas cidades na Itália, elas usam outro tipo de coleta, que é um pensamento da indústria, que eu acho muito legal. Eles adaptaram o pensamento da indústria japonesa, que tem um processo chamado just in time, não sei se vocês conhecem isso. Na indústria japonesa, ou em diversas indústrias, existe um processo chamado just in time, ou exatamente na hora. Isso quer dizer que uma fábrica de carro, uma montadora de carro, quando ela compra o para-brisa do carro, o para-brisa deve ser entregue num determinado dia, numa determinada hora. Exatamente. Por quê? Porque a indústria não tem lugar de estoque. Então, ela compra de alguém e ela diz, você tem que me entregar no dia 8, às 8 da manhã. Porque não tem lugar de estoque aqui. Uau. E eu vou começar... Então, isso aí fez uma mudança muito grande na eficiência da indústria, né? Porque tudo chega na hora da montagem, não tem estoque, não tem administração de estoque. Quem cuida disso aí é o fornecedor. Então, a Itália, ela mudou o sistema do resíduo, foi ela que começou isso aí. O que ela faz? Na segunda-feira, ela só pega plástico, na terça só pega papelão, na quarta só pega vidro. Então, cada dia, ela pega um só produto, o que faz com que tudo isso vá limpo, organizado para a indústria e já vai processado dali para frente. A Alemanha já tem mais tecnologia, porque a Alemanha gosta de máquinas e tecnologia e tal. A Itália já gosta de design, então ela fez um redesign do sistema. Na Alemanha, ela já bota alguma coisa automatizada para poder gerenciar isso. No caso da Tomra, que eu falei para vocês, que é na Noruega, se explica porque na Noruega, primeiro, é difícil ter um material, e segundo, porque a mão de obra é muito cara. Então, uma máquina dessa faz todo sentido, porque ninguém vai ficar a 20 graus abaixo de zero esperando um cidadão levar uma garrafa para ele reciclar, né? Então, tem que ter uma máquina que use isso aí. Congela, né? Bom, é isso.
Eu tenho um monte de pergunta aí, Carol, você quer falar? Senão eu vou falando aqui, que a gente já está com Apareceu uma aqui, eu vi ali sobre a desmaterialização. Eu ia perguntar para você, Mari, como que está a história do tempo? A gente tem mais uns 10 minutos, mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu queria muito fazer, Sabatini. Então, assim... Bom, vocês têm tempo que vocês quiserem. Mari, antes de você mudar de pergunta, posso só fazer um ganchinho para o que ele estava falando? Eu queria só que tivesse um resumo sobre essa história da cidade lixo zero. Não existe um padrão, né? Cada uma está se adaptando ao seu jeito, mas a solução está na fabricação das coisas mais do que no que o cidadão está fazendo com elas. Ou todas elas estão trabalhando em conjunto. Por exemplo, a história do shampoo. Então, continua produzindo shampoo no pacotinho de plástico ou não? Agora, eles estão produzindo em outros tipos de materiais e, junto com isso, o consumidor está levando as coisas para o lugar certo, entendeu? O papel está... Tá. Isso é um processo, Carol, não é uma lei que vem de cima para baixo. Em alguns países é mais fácil você ter uma regra que vem de cima para baixo, como a Escandinávia, tudo isso. Em outros países você precisa construir um acordo social. Tudo despertar. Então, no caso, vamos ver o sistema da Itália, 50% do que a gente consome é orgânico. Então, se você cuida da compostagem, você já eliminou 50%. Aí depois você tem as embalagens. Daí as embalagens, o papelão é 10%, um pouco mais, 15%, os plásticos são 17%, 20%. Então, para chegar a 70%, 80% não é muito difícil. O que a Itália fez? Primeiro, ela redesenhou todo o sistema para poder receber o material de forma... Então, ela não se preocupou com o consumo, ela se preocupou em receber e dar destino correto. Quando ela chegou em 80% de destino correto, que é muito fácil chegar, 70%, 80%, não é tão difícil, aí ela começou a focar nos 20%. O que tem esses 20%? Então, tem duas coisas que na Itália me chamaram a atenção. Primeiro, quando eles foram estudar os 20%, tinha um monte de cápsula de café. Uhum. E os caras chegaram assim, chamaram a indústria de cápsula de café e disse, resolve isso aí. Antes a cápsula não aparecia. Agora eu só vejo cápsula, porque eu tirei todo o resto, só vejo cápsula. E a culpa é tua. Você vai ter que dar um jeito nisso aí, e daí começa uma pressão para isso. Também tem outra coisa que na Itália teve um grande impacto, é a fralda descartável. Porque lá a população é muito velha. Então, a fralda descartável geriátrica é muito grande, o volume. E daí aparecia muito nos 20%. Então, a primeira fábrica de reciclagem de fralda descartável é na Itália. Porque você tem um monte de material ali, aí vem a ciência, vem os empreendedores e vem uma oportunidade naquilo. Tem um monte de material indo para o aterro ou para o incinerador que a gente podia aproveitar de alguma coisa, os caras pesquisam e constroem alguma coisa. Então, isso é uma questão, vai devagarinho, você vai construindo isso aí. A mesma coisa na tua casa. Eu posso aqui até propor um teste disso para vocês. Assim. A gente está falando aqui, mas pouca gente sabe quanto gera de lixo. O lixo, ele é igual... A gente pode fazer uma analogia do lixo com uma torneira pingando. Porque durante o dia, você toma muitas, você leu 20, 30 decisões sobre lixo, sobre aquilo que você consumir e de onde ele leva. Porque você consome toda hora, de manhã, à tarde, caminhando, você sempre tem uma lixeira que você está botando ali, uma coisa, tal. É quase uma torneira pingando. Ninguém sabe o que está botando fora, ninguém sabe o volume disso. Para você saber isso aí, você precisa botar um balde embaixo da torneira, deixar pingando e você vai ver ali, durante um dia foi 2 baldes de água, ou tantos litros de água. E você começa a ter uma noção daquilo que você está fazendo. Muito bem. O que a gente faz com lixo? Quando você pede para uma população só entregar o plástico na segunda-feira, quer dizer que ela vai ter que acumular o plástico uma semana. Quando ela acumula o plástico uma semana, ela começa a ter noção do volume de plástico que ela consome.
É uma educação forçada, né? É uma educação forçada. Então, o primeiro despertar que ela tem é: nossa, quanto plástico eu produzo. A segunda consciência que ela toma é: quanta Coca-Cola eu bebi semana passada. A terceira é: por isso que eu tô gordo. Entendeu? É uma tomada de consciência. Então, tudo porque o lixo é uma coisa que está ali, é uma gota, e você fica soltando e soltando. Então, você precisa provocar o teu autoconhecimento. Então, isso é uma metodologia que eles usaram lá, que funcionou muito coisa, e é uma metodologia que eu proponho também. Eu comecei assim, quando eu comecei empresarialmente no Lixo Zero, antes de ser do Instituto, eu tinha uma empresa chamada Novo Ciclo, que eu vendi em 2014. A Novo Ciclo, aliás, estou vendo aqui, a Novo Ciclo tinha um cartão até, ó. Novo Ciclo, onde esse cartão as pessoas computavam tudo que tinha, tudo que elas entregavam para a gente, para elas terem essa noção. Mas quando antes de criar o Novo Ciclo, eu fiquei 30 dias sem tirar nada da minha casa. E daí eu queria entender o meu consumo, queria entender o que eu produzia, qual é o volume que eu produzia, tudo isso. E daquela época para cá, a redução foi enorme, porque daí você começa a pensar sobre isso: eu não preciso consumir isso, eu posso fazer aquilo, eu vou comprar sem uma sacola plástica, eu vou comprar granel, e assim vai. Eu vou usar shampoo em barra, eu não uso, mas as minhas filhas usam, né? Eu vou escovar os dentes com uma pastilha, em vez de ficar usando um tubo de coisa. Aí vem a consciência disso aí. Nisso aí, eu vi uma pergunta que vocês botaram aqui, que a pessoa: como é que seria a desmaterialização da economia? Bom, aí eu estou desmaterializando, porque se eu não preciso da embalagem para minha pasta de dente, eu eliminei uma matéria. Essa matéria ela precisa ser extraída, ou é plástico, ou é alumínio, né? Se eu não uso uma sacola plástica, eu começo a pensar nisso. Bom, em todo esse processo também, você começa a tomar consciência do ter, daquilo que vale a pena ter. Daí você começa a olhar para a tua casa, mas, pô, quanta tralha eu tenho? Quanto tempo, todas essas roupas, quanto tempo faz que eu não uso essas roupas? E daí você começa a... Uma linha sem fim que você vai puxando, né? Vai puxando esse negócio, e daí você vai chegar na desmaterialização da economia, que hoje o prazer... As pessoas são viciadas ou têm prazer no consumo. Isso está mudando, porque as pessoas estão começando a ter prazer na viagem, que é uma experiência, que é uma vivência, que é um ser, em vez de um ter. Então, você vai desmaterializar a economia. A matéria não vai ter tanto sentido, né? A experiência, a vida, vai ter mais sentido do que isso. Trocar por serviço. Ô, Sabatini, e aí você acha que, acho que vai meio para a pergunta da nossa live, tema principal, que é: você acha que a relação das pessoas com o lixo tem mudado, vai mudar? E a pergunta principal é: qual que é o futuro do lixo? Bom, o futuro do lixo, espero que seja o desaparecimento dele, né? Que ele não exista mais, que todo mundo... O futuro do lixo é para isso que eu trabalho. Eu trabalho para que o lixo não exista mais, e eu acho que isso é mandatório na nossa vida, certo? Porque eu prevejo um mundo tipo... Quer dizer, eu já fui bem mais... A pandemia me trouxe bastante esperança, sabe? A pandemia me reanimou, porque antes, mesmo que eu lutando para acabar com o lixo, lutando por um futuro melhor, a minha visão era bem cética. Porque eu já viajei e já fui em lugares que me deixaram muito depressivos, porque era um Mad Max, é um Mad Max. E eu acho que o mundo tem uma chance de se transformar em Mad Max, dependendo dos rumos dele, certo? Mas no Mad Max, se vocês pegarem aquele caos todo, aquela barbaridade toda que tem no Mad Max, tudo tem serventia. O Mad Max não tem lixo. Uhum. Porque é mandatório, porque a escassez é tão grande que tudo tem que ser reaproveitado. Então, o futuro, ele é obrigatório ser sem lixo no futuro. Né? Como a gente vai chegar lá, não sei, mas é mandatório, porque vai faltar matéria-prima.
vai faltar coisas, e a gente vai ter que voltar a aproveitar, porque não vai ter, simplesmente não vai ter. Então, o futuro vai ter que ser do lixo zero. Quanto tempo vai demorar, se vai ser pela força ou pelo amor que a gente vai chegar lá, é outra história. Mas que o futuro é lixo zero, dependendo do nossa perspectiva de futuro, ele vai ser. Agora, a gente pode praticar e evoluir para lá pelo amor e não pela dor. Né? A gente pode começar a trabalhar por isso. Eu acho que pelo Instituto você tem um recorte se está aumentando o número de pessoas interessadas no tema ou não, né? Porque você Bom, eu tenho uma coisa sobre o Brasil, sobre isso, que eu acho que é importante. Bom, acho que tá todo mundo tem diversos dados sobre isso. Primeiro, o fast fashion, a moda rápida aí, né? Da Renner e todas essas coisas, da H&M. Só para ver, a H&M, que é a maior marca da Europa de moda rápida, de fast shopping, ela perdeu em 2018 15% do mercado, porque as pessoas pararam de comprar esse tipo de moda. Zara também, né? A Zara, todas essas coisas estão sofrendo com isso, porque as pessoas não veem mais sentido em comprar. Em 2010, eu fui num congresso, que foi muito legal esse congresso, no interior da Holanda. E nesse congresso, depois da palestra, veio um cara me procurar. Ai, que legal, você é do Brasil, que show, não sei o quê. Eu quero falar com você. Aí o cara era um jovem e o cara se identificou como um diretor, alguma coisa assim, da Philips. E daí, depois já volto na Philips, daí ele falou uma coisa para mim muito, muito interessante. Ele disse assim, a gente acabou de fazer uma pesquisa global em 75 países. E nessa pesquisa diz que o brasileiro é o povo mais preparado para as mudanças pró-sustentabilidade. Uau! Isso em 2010. E essa pesquisa foi refeita em 2018 e falou a mesma coisa, que nós somos o povo mais preparado para a gente mudar. O que falta é a nossa infraestrutura, falta que a gente que dê condições para a gente mudar. A Philips também, já que eu falei no nome da Philips, e a gente está falando em desmaterialização da economia, a Philips, há uns 10, 15 anos atrás também, ela começou uma experiência, não sei se foi na Holanda, onde é que foi, ou na Bélgica, ela fez uma experiência de uma casa onde ela não vendia lâmpada, ela vendia iluminação. Ah, legal, serviço, né? O serviço. O que isso faz? Que hoje ela produz uma lâmpada que tem tantas horas de vida. Só que se ela for dona da lâmpada e ela vende iluminação, ela vai fazer uma lâmpada que vai durar 5 vezes isso, 10 vezes isso, porque ela não quer trocar a própria lâmpada. Muito legal. E eu não compro uma lâmpada, porque eu não coleciono lâmpada, eu compro iluminação. Né? Então, é isso que vai mudar. Isso está acontecendo também nos carros, vocês estão vendo. As indústrias de carro estão começando a alugar o carro, porque eu não quero ser dono do carro, eu quero me locomover com o carro. A Mari sempre fala essa frase, que o futuro é compartilhado, né? O futuro é compartilhado, claro. Então, pô, eu vendi meu carro já faz 2 anos. E daí só ando de Uber e tal, e eu resolvi viver sem carro, né? E quando eu preciso, eu alugo, mas estou esperando que a gente tenha aqueles serviços como tem na Europa, que você entra num carro, aluga e você mesmo dirige ele. E você paga por hora, né? Que eu acho que é o máximo, que é o que você precisa, né? Então, se precisar de um carro, se não tiver um transporte público para isso. Então, a falta de matéria, a gente não consegue ter tantos carros no mundo, né? E não consegue manter tudo isso aí. Então, pô, se a empresa me alugar o carro, está perfeito, porque ela vai reaproveitar tudo quando pegar de volta. Ela não vai jogar de fora o carro. Ela vai procurar eficiência no reuso dele. E assim vai, né? Então, tem diversos exemplos que dizem que a gente está indo por um lado. Agora, para um lado, né? Agora, nós temos que entender também as desigualdades do mundo.
Nós estamos aqui todos falando dentro de uma classe, estamos aqui na internet falando, o público que se atinge é um público que tem um nível de consumo grande. E daí é sacanagem a gente exigir, chegar assim, eu descobri que um carro é muito ruim de ter, mas ou para a gente salvar o mundo seria bom que ninguém tivesse carro. Então, ou chinês, não tenha carro, ou africano, não compre isso. Sendo que eles não chegaram ainda no nível de bem-estar que a gente tem. Então, enquanto não houver um equilíbrio social, uma distribuição, que é outra coisa que está se pensando muito no mundo, em distribuir as riquezas, né, no mundo, porque a gente tem que parar de crescer num modelo de pirâmide, a gente tem que horizontalizar, tem que transformar todo mundo num bom viver. É quase um comunismo, só que um comunismo de nível um pouco mais alto de consumo e bem-estar. É uma evolução, né, dele. É uma evolução dele, né? Então, que é uma distribuição, que você distribuir a riqueza do mundo. Né? Parar com a desconcentração. Até isso, a gente chegar nesse equilíbrio do mundo, e vai. Sendo que, mais uma vez, mais outro fator, só para vocês pensarem, é que nós temos uma situação matemática muito difícil. O que é uma situação matemática? Não sei se vocês entendem, ou se quem está nos escutando entende, né? O que é uma curva exponencial. Uma curva exponencial, você tem aqui o gráfico, uma curva exponencial é assim, né? Uma coisa que sobe desse jeito. Nós temos 3 curvas exponenciais sobrepostas no planeta. Nós temos uma curva exponencial do número de pessoas, que nós somos 7 bilhões, né? Eu me lembro, quando eu nasci, éramos 4. Nossa. Nós somos 7, e dizem que vamos chegar a 12, dizem que o limite da Terra é 12 milhões. Então, 12 bilhões. Então, nós vamos chegar a 12 bilhões. Outra curva exponencial é a nossa longevidade. Então, nós somos mais numerosos e vivemos mais. Quando eu nasci, a expectativa de vida de um brasileiro era menor de 50 anos. Hoje já é 75, e eu espero viver chegar a 100. Então, nós temos outra curva exponencial. E a outra curva é o consumo, per capita. Então, nós temos 3 curvas que são exponenciais, não são aritméticas, não são lineares, são exponenciais. E são sobrepostas, porque uma depende da outra. Então, você tem muita gente vivendo mais, consumindo mais, sobre um mesmo espaço, sobre a mesma matéria. Então, isso é igual fungo numa laranja. Na casca de uma laranja. Nós somos, na verdade, cracas do planeta. Os humanos são as cracas do planeta. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente vai um dia tomar conta do planeta e vamos se autodestruir, porque não vai ter mais laranja para consumir. Sim. Essa é a parte triste da história. A frase vai ser: nós somos a craca do planeta. E somos mesmo. Quer falar, Carol? Vamos falar das revoluções, Mary? Seguinte, Sabatini, a Carol, a gente sempre... onde ficou... Assim, a gente falou um pouco do papel do indivíduo, mas no Verdes Marias a gente fala muito das micro-revoluções, que são essas pequenas atitudes que a gente pode fazer para um mundo mais sustentável. E a gente termina sempre os nossos papos perguntando sobre as micro-revoluções pessoais de cada um. Então, assim, óbvio, você é o presidente do Instituto Lixo Zero, então esse é um super tema seu, mas a gente quer saber quais são as micro-revoluções que você faz aí na sua casa e na sua vida. Um dos exemplos já foi a pasta de dente, né? Você pode trazer os outros. Bom, eu tenho diversos. Na verdade, se for considerar isso, são diversos. Então, bom, eu durante a pandemia, nada saiu da minha casa. Então, nada não. A gente colocou fora de casa menos de 10 quilos de resíduos durante o ano todo. Eu gerei mais ou menos uns 250 litros
de orgânico. Eu compostei tudo e também eu tenho uma fazenda, na garagem do prédio eu tenho uma fazenda de minhocas, onde cria humus. Então, todo o nosso orgânico aqui é compostado. Todo resíduo aqui é separado na origem e acumulado para eu poder entender o meu próprio resíduo, o que eu estou fazendo, por que está gerando. Então, dizer, plástico, eu pesei de todo o meu plástico até agora, deu 12 quilos, deu 5 sacos em um ano, 5 sacos de plástico. Faz muito tempo que eu não compro roupa, normalmente quando eu não compro roupa, quem compra roupa eu ganho de presente. E normalmente é usada, não é nova. Só uma situação muito, muito especial para eu poder ganhar, para eu poder comprar alguma coisa. Não tenho carro, ando de transporte público ou compartilhado sempre que possível, mas, como eu sou palestrante e eu sou diretor das Zero Waste Internacionais, eu ando muito de avião. Então, esse é um problema sério que eu não sei como resolver. Eu não tenho a força de vontade, não sei se também, tipo da Greta, né? A Greta não anda de avião. Então, a Greta só anda eu recebi ela em Nova York, quando ela foi de barco. Uau! Eu estava em Nova York e recebi ela, chegando de barco e tal, falei com o pai dela, disse, mas então, eu não tenho nem o tempo, nem essa disponibilidade de fazer isso. Acho que as micro-revoluções, elas estão... Primeiro, acho que estão todas elas baseadas na consciência. Né? Você tomar consciência de uma coisa e dizer, isso eu não quero para mim, ou eu não quero participar disso. Isso é mudando pequenos hábitos. Vamos dizer, eu sou amigo da Bea Johnson, que é muito legal, a Bea Johnson, né? E sou muito amigo dela. E a Bea Johnson, uma vez, fez uma coisa para mim que foi muito impactante. Eu convidei ela para vir para o Brasil, ela veio, e botei ela num palco para ela palestrar, e no final do palco, no final do evento, quem era o host, o anfitrião do evento, foi entregar um presente para a Bea Johnson. No palco, ela disse, eu não quero. Na frente de todo mundo se olhou, como não quer o presente? Disse, não, é que eu não preciso dele. Dê para outra pessoa que seja mais útil. Porque não tem sentido levar isso comigo, né? Eu não vou usar e vou ter que transportar, então, por favor, dê para outras pessoas, né? Eu acho que... Aí ela falou, a experiência que o Sabatini está me proporcionando, em me trazer até aqui, em eu viver num país, estar aqui com vocês, experimentando a comida de vocês, isso já me basta, é o suficiente. Então, o dizer não é muito importante. Então, isso é uma grande revolução, você aprender a dizer não, e aprender, educadamente, obviamente, mas você aprender a recusar, a dizer não. Isso aí é muito importante para a tua construção, né? É a maior das micro-revoluções, né, Mary? Eu acho que é a maior para você aprender a dizer não, ou não quero, o não preciso é melhor que o não quero. Vamos dizer, na hora, quando começou a revolução dos canudinhos, a recusa dos canudinhos, eu já não usava canudinho, né? Obviamente. Eu sempre digo que minha mãe, depois que eu comecei nessa, eu fui perguntar para minha mãe quando que eu parei de babar. E ela diz assim, foi pelos 6, 7 meses. Então, de 6, 7 meses em diante, eu não preciso mais de canudo, porque eu não babo. Espero também não precisar ao envelhecer. Então, é uma coisa... E daí, quando vinha... Isso também tem o seguinte, eu tenho outra micro-revolução, eu vou juntar as duas histórias, tá? Porque tem outra micro-revolução que eu acho que é muito importante, que é você entender que você é um exemplo. Total. Né? E que a liturgia não é tão forte quanto o exemplo. Então, você muda através do exemplo, não através da liturgia. Não adianta eu falar, eu preciso ser um exemplo. E quando eu chegava com os amigos, tal, a gente estava num bar que vinha lá o cara com canudo, em vez de eu não quero dizer, não, eu não preciso dele.
Uhum. Esse eu não preciso dele é uma frase que todo mundo pergunta, por que ele diz que eu não preciso? Uhum. Que ele não precisa disso. Não é eu não quero, eu não preciso, na verdade. Então, esse eu não preciso, você começar a analisar aquilo que você precisa ou não, é muito... Eu acho Poderoso. e demora isso. Isso é uma micro-revolução, entendeu? Porque você precisa se reformatar. Outra coisa que é importante é que todo mundo tem que ter consciência que a Revolução Industrial, principalmente, ela nos formatou. E formatou a todos. Eu costumo dividir as pessoas em formatados conscientes e formatados inconscientes. Mas todos são formatados. Ninguém deixou de ser formatado. Até o índio é formatado. Sim. Até o nativo lá é formatado. Eu já morei lá, já fiquei numa aldeia no Acre, já visitei. Eles são formatados iguais a gente. Só que tem pessoas que são conscientes da formatação e querem se livrar dela. Uhum. Ou querem atenuar a sua formatação. E tem outros que não sabem a formatação ou percebem ela e convivem bem com ela. Então, acho que as revoluções são mais as tomadas de consciência. Né? Total, adorei. São todos esses pequenos pontinhos e você vai juntando um do outro e tal. Adorei a tomada de consciência. Acho que a gente acredita muito nisso. Acho que a gente está aos poucos conversando com muita gente para que a gente traga mais gente para essa tomada de consciência. Sabatini, muito obrigado. A gente acabou tomando mais o seu tempo. Vamos propor um desafio com vocês. Faça uma promoção aí, vocês, uma campanha, alguma coisa assim. Vamos fazer junto o Instituto. Vamos, super. Quem pode facilitar? Vamos fazer o seguinte, vamos propor que todo mundo guarde seu lixo, todo ele, por 15 dias em casa. E faça um diagnóstico depois. Ou vamos fazer uma semana para o plástico, uma semana para todo mundo ter noção. E daí eles têm que falar assim para a gente, deu tantos quilos e eu tenho 3 pessoas em casa. E assim a gente vai fazendo. Aí todo mundo vai... E daí eles podem comentar, pô, eu não sabia quanto... Vamos fazer todo mundo tomar consciência a partir de um autodiagnóstico. Vamos trabalhar isso. Ou vocês podem trabalhar, estou dando a ideia. Não, a gente quer fazer junto. Achei muito legal a ideia. Eu acho que a gente tem que compartilhar e fazer as pessoas e ver o resultado. A gente pode... Vamos criar uma campanha de tomada de consciência sobre o resíduo, porque isso aí vai afetar tudo. Afeta a vida, afeta o nosso consumo, afeta o nosso tempo, né? Tudo aquilo que a gente vive, a qualidade, nossos relacionamentos, tudo está baseado. As pessoas acham que eu não gosto que falem de que eu trabalho com lixo, obviamente já falei. Mas também eu não gosto, eu sou engenheiro e eu comecei esse trabalho como engenheiro. Em 2008, quando eu comecei a trabalhar com isso aí, eu comecei como engenheiro, mente de engenheiro e projeto de engenheiro. Hoje, eu acho que a gestão de resíduos não é um fim, é um meio. E um meio de um monte de coisas, para tomada de consciência, para mudança de vida, para felicidade, para melhoria do relacionamento e todas essas coisas, para melhoria do teu tempo. Então, é um meio, não é um fim. A gestão de resíduos é simplesmente uma forma de autoconhecimento teu e da comunidade, da sociedade. Vamos fazer isso aí. Vamos, super. A gente vai cutucar vocês, hein, Sabatini? Pode cutucar. Eu vou chamar a Juventude Lixo Zero. E também eu estou aqui, quero dizer que eu estou aqui como Rodrigo Sabatini e como homem, mas nosso movimento ele é totalmente feminino. Né? Nós temos 76% de mulheres, né? que trabalham no Instituto. Que colaboram, que são embaixadores do Instituto. E a Juventude Lixo Zero deve ser uns 90% mulheres. Uau! Né? Demais, então vamos amarrar isso aí. O nosso TikTok também são quase 200 mil seguidores e maioria mulheres. A gente amarra o desafio por lá também. Porque essa cultura do cuidar é uma cultura nata em vocês. Né? A nossa cultura é uma cultura de competição. A gente foi capacitado para isso, foi treinado, formatado, e agora estamos tentando desformatar, mas a gente foi formatado para competir, para explorar, né? E vocês não, vocês foram também formatados, né, para cuidar, mas também a natureza
deu para vocês todas as habilidades e para que vocês possam cuidar, né? Então, por isso que o lixo zero é muito mais feminino do que masculino. É um movimento feminino. Aliás, a gente fez um congresso sobre isso, sobre lixo zero e feminino. Foi muito lindo. Cuidar da mãe terra, né? Cuidar. Eu já estou vendo que eu estou aqui super no escuro, não tinha nem me ligado. Sabatini, foi um enorme prazer. A gente vai cutucar você para seguir esse desafio. E aí a gente posta e faz a coisa acontecer. E muito obrigado, foi uma aula. Eu já sabia que Nossa, você... muito obrigada mesmo. Acho que a gente vai ter que ter esse chat aberto para conversar muito ainda, várias perguntas. Bom, vamos lá, a gente tem um monte de perguntas para responder. A gente vai fazer um chat só para responder as perguntas da próxima vez. Fechado, combinado. Tá bom? Super obrigado, Beijo, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal essa sexta-feira. Muito legal. Até mais. Até mais.